A paz do Senhor a todos. Mais uma palavra do Senhor está no livro de Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A palavra que nós temos hoje, irmãos, para nossas vidas, ela basicamente se encontra no início do verso 25. Não andeis ansiosos. Amém? E o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de espírito que causa inquietude, impaciência, insegurança, aflição, angústia. É um estado que te causa, de certa forma, um desconforto. Mas esse desconforto é bom, é ruim? A gente vai estar analisando aqui. Segundo o texto extraído de um site do Ministério da Saúde, a ansiedade possui aspectos positivos e negativos. Positivamente, ela nos impulsiona a realizarmos algumas atividades, porém, se ela for excessiva, pode gerar problemas psicossomáticos. Então, a ansiedade, ela em si, ela não é uma doença. O problema da ansiedade é quando ela passa dos limites, quando ela começa a ser intensa, quando ela começa a ter necessidade de tratamento psicológico. Então a ansiedade começa a ficar mal. Mas a ansiedade em si, ela é aquela ansiedade natural da gente conquistar, da gente fazer, da gente ser impulsionado a agir, ela é boa. Por isso que a palavra-chave sobre o texto aqui é andar. O texto já fala, não andeis. Ele não disse não tenha ansiedade. Não andeis. Entende? E o que é andar ansioso? Andar ansioso é andar preocupado, é andar angustiado, é andar inseguro, é carregar as preocupações. Quando você não anda assim, quando você tem ansiedade, mas você não anda ansioso, de certa forma é bom, porque ela não vai permanecer. Discursando no Sermão do Monte, Jesus, mais especificamente nesses versos, dos 25 ao 34, ele fala disso, fala da ansiedade. O texto em destaque começa citando as aves do céu. Olha lá. Olhai para as aves do céu.
Provavelmente quando Jesus falou isso, como ele estava no monte, esse texto faz parte do Sermão do Monte, Jesus estava avistando provavelmente essas aves. Então ele olha para essas aves e começa a apontar para os discípulos: olhai para as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olha como é que ele termina a frase: não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu queria que você pensasse nisso. O Senhor Jesus, ele coloca as aves, as flores. Olha lá no verso 28, ele vai falar: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Então o Senhor está falando para não andar inquieto, para não andar ansioso. E o apóstolo Paulo, aliado a essa verdade que Jesus disse, que ele ia sustentar, que ele ia guardar as nossas vidas, que o Pai Celestial sabe que necessitamos dessas coisas e que ele irá suprir essas necessidades, essas carências que temos. O apóstolo Paulo, ele também trata do assunto. Lá no livro de Filipenses, nós vamos lá no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses, no capítulo 4, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Olha que maravilha! Por Cristo Jesus, Deus suprirá as vossas necessidades em glória. Não são riquezas corruptíveis. Todas as necessidades, segundo as riquezas de Deus, serão supridas em glória. São riquezas gloriosas, são bênçãos gloriosas, são coisas que só o nosso Deus pode fazer por nós. O que estou dizendo não é que devemos ser cautelosos e não nos preocuparmos com o futuro, mas que, mesmo nisso, dependemos do Senhor, de seu sustento, de sua força. Mesmo para que tenhamos, para que façamos provisões, Deus, Ele tem que ser o nosso sustento. É Ele quem tem que estar na direção de tudo. Amém? Como foi dito anteriormente, se a ansiedade for um combustível que me motive a agir e realizar, ela se mostrará positiva. Porém, se ela me dominar a ponto de controlar minhas emoções, minhas ações e até paralisá-las, então torna-se necessário rever nossos conceitos e mudarmos nossas posturas. O Senhor disse para que não andemos ansiosos. Paulo também fala no verso 6, isso, do capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. O que ele quer dizer com isso? Nós devemos agradecer a Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de uma situação difícil,
Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor, a tua destra poderosa, nos sustenta. Que nós possamos ter do Senhor, aprender com o Senhor e com a sua palavra, a não carregarmos essas inquietações, a não carregarmos essas angústias, mas entregá-las ao Senhor pela oração e súplica, para que possamos glorificar o nome dEle e ter dEle a confiança de que todas as coisas Ele vai suprir em glória por Cristo Jesus. Eu agradeço aos irmãos pela atenção e que os irmãos tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém.